Você com certeza já ouviu falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, foi obscurantista, foi praticamente um tempo perdido, um tempo de retrocesso, em que o fanatismo religioso cristão impediu que a ciência avançasse. A verdade é justamente outra. A Idade Média foi um dos períodos de maior avanço cultural, artístico e de sociedade da história da humanidade. Quer dizer então que ele defende um Estado religioso desde que ele não seja absolutista? Ele está defendendo uma época onde existia um Estado enorme. Está sendo contraditório ao liberalismo quando defende o sistema da Idade Média. E ignora toda a falta de liberdade que as pessoas tinham, e eram mortas se não concordassem com o Estado religioso. Essa turminha que berra aos quatro ventos que a Idade Média foi a era do obscurantismo é a mesma que adota o discurso demagógico da universidade pública, gratuita e de qualidade. Aí eu tenho uma pergunta. Escola pública não é paga com dinheiro do imposto? Como que ela é gratuita, sendo que a maior parte do imposto está embutido no consumo? O ensino público não é gratuito, é pago com imposto. O que eles não sabem, ou pelo menos fingem não saber, é que essa universidade que eles dizem defender surgiu justamente no período que eles mais demonizam, a Idade Média. Outra vez defendendo o Estado religioso. Ele é contra ou a favor do Estado mandando em tudo? Então para ele tudo bem se o Estado voltasse a ser religioso. Eu pergunto, quem tinha acesso a esse ensino estatal de extrema qualidade? E tem mais, a igreja, que a esquerda também adora atacar, foi a instituição que mais financiou e incentivou o estudo da astronomia. Isso sem falar nos textos gregos e árabes que tratavam de medicina, astronomia, aritmética, álgebra e trigonometria, que foram traduzidos e eternizados por eruditos cristãos, árabes e judeus. Sim, mas todo esse conteúdo não era para todo mundo. O povão só tinha acesso à religião, que como sempre era usado para manipular a cabeça do povo ignorante. E usar eles como massa de manobra para a manutenção do poder. O terrorismo em torno da Idade Média também envolve a história de que as mulheres dos cavaleiros eram obrigadas a usar cinto de castidade. Isso é tão verdade quanto a honestidade do Lula. Os cintos de castidade que são expostos em diversos museus foram feitos séculos depois do fim da Idade Média. O Museu Britânico exibiu por 150 anos um cinto com capas de ferro que todos pensavam ser do século XII. Em 1996, ele foi retirado da vitrine pois um curador descobriu que se tratava de uma falsificação feita no século XIX. No Museu de Cluny, em Paris, retiraram um cinto que teria pertencido a Catarina de Médici, do século XVI, e tinha chapas de ferro cobertas por um arco de veludo. Também era uma fraude. E nessa época as mulheres deviam ter uma vida maravilhosa mesmo, com todos os seus direitos garantidos, e nem eram queimadas na fogueira acusadas de bruxaria. Ele usou isso para desviar a atenção para uma coisa de menor relevância. A ciência moderna também surgiu durante a Idade Média. O homem medieval acreditava que Deus criou um mundo pleno e ordenado, ou seja, as coisas aconteciam por uma razão, causa e efeito. Eles aprenderam isso tanto com a Bíblia como com os pensadores de calibre de Aristóteles. É lógico que a ciência continuou evoluindo. O ser humano nunca perdeu a capacidade de se perguntar as coisas e duvidar. E também é lógico que a boiada, a massa de manobra, apenas vai na ideia da maioria, sem questionar nada, mas teve muita gente que arriscou sua vida pela ciência, quando ela não estava de acordo com as ideias da igreja. Em várias partes da Bíblia ensina que a terra é plana e tem uma abóboda de vidro por cima cheia d'água em cima. Teve gente que quase foi morta pela igreja por questionar isso, e foi obrigado a se retratar para não ser morto. Outro exemplo é a arquitetura. Quantas obras magníficas não foram construídas durante a Idade Média? Sem as máquinas de hoje, fizeram as catedrais góticas muito mais bonitas e complexas do que muita coisa que chamam de arte hoje em dia. Os egípcios construíram as pirâmides. E daí? E eles também usaram argumentos religiosos, dizendo que o faraó era o próprio Deus encarnado. A diferença da igreja é que ela se diz representante de Deus. É a mesma coisa com formato diferente. E no que essas construções melhoraram a vida da população daquela época? Em nada. Essas construções só eram usadas para manipular o povo usando a religião.
E a arte é uma coisa relativa, é uma questão de gosto e não deve ser bancada com dinheiro público, assim como religião e esporte também. Shows de música também devem ser feitos em ambientes privados, onde só paga quem quer participar. A evolução da civilização ocidental na Idade Média foi notável. Tivemos a Divina Comédia de Dante, a invenção das notas musicais e de diversos ritmos da música ocidental, associações livres e extremamente benéficas à sociedade, como conventos, grêmios, grupos religiosos voltados à caridade, pessoas que fundaram escolas, orfanatos e hospitais. A verdade é que a humanidade progrediu muito durante a Idade Média. Avanços incríveis nas ciências, nas artes, na filosofia, na medicina e em uma infinidade de outros setores. Até o carnaval eles inventaram. Que tipo de era obscura e triste criaria uma festa como o carnaval? É lógico que eles são a favor de coisas que distraem o povo. É a política do pão e circo. É como hoje, o povo só pensa em futebol, carnaval e religião. O poder usa o dinheiro público para distrair o público e assim o público não se revolta. Quem diz que a Idade Média é a Idade das Trevas, precisa iluminar um pouco a própria cabeça. A questão é: ele fez esse vídeo defendendo a religião no Estado. Porque ele tem essa necessidade. Porque a grande massa de manobra do Brasil é o povo religioso, e como o objetivo dele é se infiltrar na política, ele não tem como jogar a verdade na cara dos religiosos, e ele tem que se aliar com esse monte de mentirosos. Eu duvido que o Arthur do Mamãe Falei seja homem o bastante para ir questionar tudo na Marcha para Jesus ou em algum outro evento religioso bancado com dinheiro público. Mas na parada gay, é bem capaz dele ir, por ser uma coisa relacionada à esquerda, assim como a Marcha das Vadias. Para mim são todos farinha do mesmo saco, só que o Arthur não vai em todos. Por quê? Vá em todos, seja homem de verdade, deixe de ser hipócrita. Você não é o cara que diz que a gente tem que questionar tudo. E sobre caridade? Caridade não resolve nada. Caridade não passa de populismo. E aí no vídeo ele coloca a caridade como se fosse uma coisa boa. É muita hipocrisia da parte dele. Tem um vídeo do canal Leandro Zaid que explica a verdade sobre a caridade. O nome do vídeo é 18 Caridade Resolve. Não se deixem ser manipulados. Parem de torcer para time porque no final os jogadores ganham e a torcida perde. Não seja massa de manobra de ninguém. Nem de MBL, nem de Bolsonaro, nem de político nenhum. Questione tudo. Só que de verdade.